Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nós vamos falar sobre doenças alérgicas, as doenças que têm se tornado cada vez mais comuns e mais frequentes a cada ano que passa. E nós estamos hoje aqui com o Dr. Bayard Mércio Feltes, que irá nos falar sobre o assunto. Ele que é alergista e que já nos conhecemos aí de longa data, e que está sempre muito atualizado sobre o assunto, vai nos dar aí as dicas, as explicações. Queremos saber, Dr. Bayard, a causa de tanta alergia, nos nossos últimos tempos aí. Tudo bom? Tudo bem, Eliane. É um prazer, telespectadores do programa Viver Bem. Uma boa noite. Pois é, estatisticamente temos aproximadamente 25% da população mundial que padece com processos de alergia, alergias respiratórias, alimentares, cutâneas, digestivas, desde esofagites, asma, rinite alérgica, Aí são vários os fatores que têm feito que haja essa incrementação dessa morbidade, do adoecimento. Poluição, a industrialização de alimentos, aditivos alimentares, reclusão das pessoas muito em ambientes mais fechados, eu adoro pet, mas também pets dentro de casa, enfim. A industrialização também trouxe esse tipo de situação onde tem aumentado o número de reações adversas dos organismos a alguma proteína. A alergia basicamente é isso, É uma reação exagerada de um grupo de células, anticorpos ou linfócitos contra alguma proteína. Bem, doutor Bayard, quais são as principais queixas dos pacientes aqui? Existe algo que seja mais frequente? Eu tenho atendido aqui todas as faixas etárias, Então eu vejo assim, crianças, situações da parte respiratória e alimentar, Respiratório é uma conjunção de fatores, anatômicos, a escolinha com os vírus, mas eu tenho pacientes que são muito sensíveis a inalantes, a substâncias que a gente respira, ácaros, pólens, epitélio de cachorro, gato. Aí tem a rinite, que é do rino, do nariz. Rinite alérgica, porque existem 14, até ano passado, pelo menos catalogadas 14 tipos de rinites, Então, quem respira mal pelo nariz, respira pela boca, acaba fazendo laringite, ou faringites, e também a asma. A bronquiolite, que é muito pelo vírus, que a gente denomina até 2 anos de idade. Também, quem tem um perfil, hoje a gente está endotipando muito, fenotipando as doenças. Quem tem um perfil de alergia já familiar, acaba se acometendo mais dessas entidades alérgicas. Então, rinite, asma, brônquica, um perfil alérgico. Eu tenho alergia alimentar, APLV, que não tem nada a ver, não existe alergia à lactose, que é uma doença metabólica, intolerância metabólica. E alérgica seria a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Estatisticamente, crianças, 5 a 8% das crianças até 3 anos podem ter alergia aos principais alimentos causadores de alergia, que são o leite, o ovo, mas amendoim, soja também, avelã, a banana também tem trazido alguns pacientes. Então, essas doenças que acabam trazendo um desequilíbrio da flora também intestinal, uma disbiose, Então os sintomas muitas vezes é cólica, criança muito chorosa, diarreia. A gente pode pensar em alguma alteração de alergia alimentar. Adultos, eu também tenho riníticos, alérgicos ou não, tem essas rinossinusites com pólipos nasais, que hoje a gente está fazendo uma abordagem com esses medicamentos, depois a gente pode falar mais moleculares, mais específicos. Mas rinite, asma de perfil alérgico e muito eu atendo aqui urticária.
edemas, inchaços, prurido, coceira inespecífica, né? E nem tudo que vem aqui também é alergia, né? Nem tudo que coça é alérgico, mas a princípio são essas as patologias que mais caem aqui no consultório de alergista, né? Rinite alérgica, asma, urticárias, dermatite atópica, que eu tinha me esquecido também, que é um tipo de pele, né, típica de pacientes alérgicos, que também tem vários níveis de acometimento, que também dão muito sofrimento ao paciente e às famílias, né? Bem, doutor Baerli, como saber, afinal de contas, ao que a pessoa é alérgica? Né? Na parte dos alimentares, né, às vezes a gente ouve dizer: eu sou alérgica à pimenta, a tomate, a chá verde, por exemplo, né, e outros alimentos mais comuns, chocolate. Né? E no fim a pessoa fica lá se privando de tudo. Tu já citaste aí alguns mais frequentes na infância também. Né? E como se pode saber? Como o alergista descobre ou tenta ver quais são as substâncias que estão causando de fato aquela alergia respiratória, alimentar especialmente? Pois não. Primeiro uma história clínica, né? Ter tempo para ouvir o paciente também. Sintomas característicos, né? Por exemplo, na alergia alimentar, né? Às vezes a criança come lentamente, não deglute tão rápido, né? A gente pode pensar em alguma alergia alimentar, com esofagite, nenê pequeno, cólica, muito choroso, né? Diarreias, às vezes raias de sangue. Então, a história clínica, os sintomas apresentados por quem viu, né? Os pais ou o paciente. Começamos por aí. Existem exames também em vivo, na própria pessoa, que são testes cutâneos, né? A gente pode fazer no antebraço testagens de inalantes, ácaros, pólens, fungos, cachorro, gato. Também podemos testar alimentos. Temos testes também para alergia de contato, que é outra alergia que eu não citei também, com cosméticos ou produtos da própria atividade laboral do paciente, né? Tem pessoa que é alérgica ao cimento. Então nós temos testes em vivo na pessoa e temos os exames laboratoriais, né? Então, por exemplo, para rinite alérgica, a pessoa tem como característica coceira, né? Nariz, céu da boca, olhos, né? Ouvidos. Mas para sabermos a que ou quais os alérgenos, né, existem testes tanto na pele quanto de sangue. Então, a princípio, temos essas testagens, né, em vivo ou in vitro. Junto com a história que eu acho importantíssima, né, a princípio são essas as formas da gente tentar chegar mais perto, e às vezes não é um só antígeno, né, não é só uma substância, tem crianças que são polissensibilizadas. Tu falaste em chocolate e tal. Isso é uma coisa importante também. Quando uma pessoa está com alergia, ela está propensa, suscetível, vulnerável a fazer mais alergia, quando é na pele, por exemplo, com alimentos e medicamentos que sempre ela comeu. Então isso também é uma coisa interessante da gente tentar explicar para o paciente. Mas existem pessoas que são polissensibilizadas, leite, trigo, ovo, soja. O chocolate, ele até tem gente que é alérgico ao cacau, chocolate, mas não é tão comum como se fala, ou se falava mais ainda, né? Os alimentos que mais comumente trazem alergia são os grãos, os nuts, amendoim, nozes, castanha, avelã e crustáceos, siri, camarão, né? Lagosta, que não se come tanto. Mas corantes amarelos e vermelhos, né? Esses antioxidantes, tem algumas coisas mais específicas também. Alergia a medicamentos, nós temos testes de provocação. Infelizmente ainda estamos engatinhando para exames de alergia no mundo isso, a medicamentos. Então quando há uma necessidade, uma preemência de usarmos um medicamento que a pessoa desconfia ser alérgica,
Fora algumas estratégias, a gente testa em local seguro, claro, dependendo da história que a pessoa me conta, né? Tem gente que quase morre de choque anafilático, edema de glote, e o médico quer que ela use o medicamento, então a gente nessa situação testamos em ambientes seguros, com adrenalina, com aquele aporte todo de intensivismo, com o próprio medicamento, ou medicamento que pode também ser usado, né, no lugar daquele outro que a pessoa reagiu. Então temos testes de provocação, temos testes que são para dermatite de contato, que é colocado nas costas, né, o PET teste, teste de contato adesivado. Mas o mais comum é ou sanguíneo ou na pele do antebraço aqui. Bem, doutor Bayar, nós temos muitas coisas ainda que queremos lhe perguntar, não é? A gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos aqui no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta hoje conversando com o Dr. Bayard Mércio Feltes, que é médico alergista e que está sempre atualizado sobre o que há de melhor no mundo, tanto para diagnóstico quanto para tratamento das alergias, que são muitas e incomodam muita gente, não é? Chega, às vezes, a dar um desespero naquela pessoa, né, que tem alergia e não sabe, né, mais o que fazer, que alimento restringir, enfim, que às vezes metais ou cosméticos, tantas coisas que tu disseste, né? Então eu gostaria assim que tu continuasses falando, né, sobre o assunto que realmente preocupa muitas pessoas e incomoda demais, né? Eu vejo que socialmente falando também, as alergias acabam fazendo com que as crianças percam aula, absenteísmo, né, no trabalho, adultos também, e qualidade do sono, bom, enfim, qualidade de vida não adequada. Inclusive se tem questionários para avaliar esse tipo de qualidade de vida, né? Mas eu tenho convicção e tenho visto isso, que se a pessoa está bem orientada, por exemplo, todo mundo tem uma barreira cutânea, né, que é uma camada mais superficial da pele, e os atópicos, que é o nome fresco que se dá para os alérgicos, né, porque podem ter vários locais, então se chamou atópico, sem local, o alérgico já nasce com essa barreira cutânea menor. E a vida também, banhos demorados, sabonete, shampoo, vai tirando essa capa. Então eu vejo que tem gente que com suor, o próprio suor tem a ureia, se transforma em amônia, tal, já sofrem, né? Então se as pessoas tiverem também essa ciência, né, consciência de que hidratando a pele diariamente, né, diminuindo o tempo do banho, não só, desculpe o parênteses aqui, pessoas que se queixam que ficam com muito prurido, muita coceira na pele depois do banho. Aí tem vários fatores, né? Esse que eu estava comentando também, da gente estar ficando cada vez com a pele mais adelgaçada e sujeita a ressecamento, e isso traz coceira. Existem determinados horários do dia que nós diminuímos as nossas defesas, por exemplo, o corticoide baixa. O corticoide é um hormônio anti-inflamatório que todos produzem, mas de tardezinha até o começo da manhã a gente para de produzir. Então tem esse fator também. A pessoa muitas vezes chega em casa, final de tarde, toma um banho quente, que faz vasodilatação, também libera substâncias que promovem coceira, como a histamina. Um banho muito quente. Às vezes o metabolismo está bem acelerado também, a pessoa quer fazer uma frenagem, né? Quer chegar em casa e relaxar, e muitas vezes levantam vergões, que muitas vezes só esteticamente, né, talvez não incomodem alguns, são fugazes, mas muita gente se coça. Então tem esses fatores, né? Claro que se eu fosse citar causas de coceira, existem doenças, né, como tireoide, doenças autoimunes, o açúcar, o diabetes, também problemas de fígado também geram coceira. Mas, doutor Bayard, interrompendo de novo, né, e lembrando, né, das queixas das pessoas, elas dizem assim, cada vez que eu estou estressado, eu fico me coçando todo. Tem fundamento.
embriologicamente, o nenê, quando está sendo formado lá na barriga da mãe, a pele, o sistema nervoso e o aparelho digestivo são oriundos de um mesmo folheto embrionário lá, né? Que é como a gente fala lá, quando está começando a formação lá do embrião. Então, cientificamente, já nascem juntos pele, sistema nervoso e aparelho digestivo. Isso tu não perguntasse para o Dr. João Pinheiro, mas normalmente as pessoas falam da gastrite. Está nervoso, vai fazer uma gastrite, né? Então, sistema nervoso, aparelho digestivo. Mas a pele também nasce junto. Tem a metáfora, nervos, a flor da pele, né? Então é a origem desse ditado. E não precisa ser coisa ruim, né? A pessoa feliz, alegre, agitada, ansiosa, muitas vezes leva um flerte do namorado, né? Vamos falar em coisa boa, ou a roupa aperta em algumas áreas, sutiã, cinto, as pessoas se coçam. Isso é um tipo, por exemplo, dermografismo, né? É um tipo de urticária, a gente pode riscar na pele e levantam vergões, né? Então a pele, sim, com certeza muitas vezes, o espelho da alma, como dizia meu pai, que também era médico, né? Então existe uma ligação científica, sim, né? Da pele ser o órgão de choque em algumas situações de estresse, sejam positivos, Deus queira, ou não, né? Em determinados horários, determinadas idades, né, com a pele mais seca, pessoas mais, entre aspas, relaxadas com essa parte de hidratação da pele, sofrem mais. E pegando o gancho também, quem não hidrata a pele, quem tem a pele mais fina, de família de atópicos, essas pessoas têm mais chance de fazerem dermatite de contato. Com coisas que sempre usaram, uma correntinha, né, ou tinturas de cabelo, né, ou esmalte de unhas, né? Então a indústria cosmetológica tem crescido muito, muito mais rápido, inclusive, do que as testagens que se tem para todas essas substâncias novas, né? Então daria para falar o dia inteiro sobre essa parte de genes e causas de coceira, né? Só realmente com um especialista para a gente poder diagnosticar isso, porque pelo que nós estamos vendo aí é um leque enorme de possibilidades aí, né? E eu volto, né, a frisar, né? As pessoas estão cada vez mais alérgicas a tudo. Eu penso que, né, tem a ver com poluição ambiental, o que tu disseste, né, de aditivos, pigmentos, né, nos alimentos, enfim, aromatizantes e edulcorantes, e não se sabe mais o que, né? E essa questão, né, ainda, agora voltando a lembrar, tu falaste do Dr. João Batista, né? É o meu médico. Olha, então, ó, eu também. As pessoas, às vezes, têm uma tosse e dizem, eu tenho uma tosse alérgica. E é a vida inteira, né, com a tal da tosse alérgica. Eu acho que eu os frustro aqui, quando chegam aqui, porque eu digo assim, eu nunca vi tosse alérgica, eu vejo tosse nos alérgicos, senão uma medicação antihistamínica simples, uma loratadina, uma desloratadina, melhoraria a tosse. O que eu vejo são pessoas que são alérgicas e que muitas vezes padecem do sintoma tosse e essas tosses podem recorrer por fatores de alergia, mas quem lida com tosse, a gente sabe também que uma tosse quando é crônica, mais de 6 semanas ou recorrente, o importante é mostrar que existe uma remodelação dessa mucosa que já está sofrida de tossir e aí ela fica cada vez mais irritável ou irritada. Então também cabe ao médico, né, tanto nós da área da alergia, pneumologia, otorrino, de mostrar que existem tratamentos também que não são só para aquele período. Períodos um pouco maiores, tratamentos profiláticos, preventivos, que fazem com que volte ao normal essa mucosa que nos reveste. Isso também vale para aparelho digestivo, mas falando em tosse, tem pessoas que são extremamente alérgicas, rinite alérgica, aí entra em contato com a poeira, entope o nariz, respiram pela boca, ar-condicionado muito tempo seca, aí podem ter tosse, né?
Eu vejo mais tosse nos alérgicos e não uma tosse alérgica, né? Sim. Porque normalmente é broncoespasmo, né? Aí tem vários mecanismos, né? Mas eu vejo tosse nos alérgicos e a gente tem tentado definir isso, né? Se não só um anti-histamínico melhoraria, e eu não vejo muito isso acontecer, né? Então a gente já está desmistificando aqui o que é mito, o que é realidade, né? Mas, doutor Bayart, infelizmente nosso programa está chegando ao final e eu sei que temos ainda muito assunto aí pela frente. Então eu já aproveito para te fazer o convite para estar conosco novamente, dando seguimento aí, né, esclarecendo um pouco mais a população sobre as suas queixas, dúvidas, as coisas que são mito e o que é realidade, tratamentos hoje modernos que se tem, não é? Que vamos deixar para um segundo momento e o pessoal aí curioso. Então, muito obrigada por estar conosco e parabéns sempre pelo teu trabalho maravilhoso. Queridos, muito obrigado pelo convite, pelo crédito. Te agradeço ao Jonas também, ao pessoal do programa. E com certeza nos reencontraremos para falar mais sobre processos alérgicos. Governo.